Oi pessoal, vamos dar continuidade às simetrias no plano cartesiano, que é nada mais nada menos do que olhar as coisas como se os eixos fossem espelhos. Tá? A gente já falou de números simétricos, agora a gente vai falar de figuras simétricas. Espero que vocês gostem. Lindos e lindas, maravilhos e maravilhas. Vamos lá? Primeiro a gente vai falar do que é simetria, né? A simetria, na verdade, é o espelhamento. É você pegar a mesma figura e colocá-la uma de frente para a outra. Como se você estivesse colocando uma de frente para o espelho e a imagem aparecendo do outro lado. Essa figurinha da nossa... Deixa eu pegar aqui um apontador. Essa nossa borboleta desenhada à esquerda tem a mesma forma que está desenhada à direita. Aqui o quadrilátero ABCD tem um eixo de simetria aqui no meio e aparece do outro lado a linha B', C', D'. Percebam o seguinte, que as distâncias entre os pontos opostos são iguais. Então, estou colocando bem clarinho de amarelinho para não atrapalhar o desenho. Bom, então existe ali uma simetria e o eixo passa bem no meio. Tá bom? Olha lá, próxima simetria que a gente vai ver, passando o eixo ali no meio da nossa borboleta. Tá bom? Trouxe aí várias imagens de simetria. Então você tem ali os passarinhos bebendo água, o espelho d'água faz a simetria, o penacho do pavão, que tem as penas dispostas simetricamente, a carinha de uma coruja, que se você passar uma linha bem aqui no meio, você vai ver a simetria, né? Os cisnes no lago. Então são figuras muito comuns da natureza, a natureza é muito simétrica. Mas a simetria não existe com um único eixo. Uma figura pode ter muito mais do que um eixo ou dois eixos de simetria. Olha esse triângulo aí. Ele só tem esse eixo de simetria aqui no meio. Então o eixo de simetria dele é essa linha verdinha. Se eu olhar para esse losango, eu já tenho dois eixos de simetria. Porque se eu cortar por aqui, por essa linha horizontal ou por essa linha vertical, as figuras que ficam formadas são idênticas. Olha o retângulo também. Bom, se você cortar aqui no meio, na vertical ou na horizontal, você tem dois eixos de simetria. Agora, o quadrado ele já tem mais eixos de simetria. Você tem dois transversais inclinados e dois, um vertical e outro horizontal. Porém, existem figuras que, por mais que você queira cortá-las, digamos que eu queira cortar esse paralelogramo assim, as figuras formadas são totalmente diferentes. Essa pode ser até congruente com essa, e essa aqui com essa. Então, formam triângulos opostos idênticos, mas não são todos os quatro iguais, como acontece em outras figuras. Nesse triângulo aqui, se você quiser dividir aqui no meio, você vai ver que esse eixo não é de simetria. Você forma um triângulo totalmente diferente do outro. Ah, mas eu vou dividir assim, vou dividir assim, vou dividir assim. Então existem polígonos que não é possível traçar eixos de simetria. Tá bom? São figuras assimétricas. Pessoal, olha só. Eu posso ter várias coordenadas aqui. Digamos, eu quero esse x aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para cima, lá em cima eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer o rebatimento dessa figura. Cada ponto desse aqui, ó, digamos, esse ponto aqui, é o ponto 4 e 5. Eu posso rebater essa figura para lá, porque a gente chama de segundo quadrante. Posso rebater aqui para baixo, para o quarto quadrante. Posso rebater aqui para o
terceiro quadrante. Então a gente fez uma animaçãozinha para mostrar a vocês como essa figura pode ser rebatida, pode ser espelhada e aparecer em outras posições usando as coordenadas. Olha lá. Rebati para a esquerda. Os mesmos eixos de simetria permanecem. Fui para o segundo quadrante. Rebati para baixo. Joguei a figura aqui embaixo. Do primeiro para o quarto quadrante. E agora eu vou puxar na diagonal. Olha lá. Então a figura ficou perfeitamente simétrica em torno dos quadrantes. Em relação ao eixo X, eu jogo para baixo. Em relação ao eixo Y, eu jogo aqui para a esquerda. Em relação à origem, eu ando na diagonal. Imagina aqui, ó, uma simetria em relação ao eixo das abscissas, lembrando que é o eixo X. Quando isso acontece, eu apenas vou pegar as coordenadas e vou mudar de sinal. Então, tudo que está aqui em cima vai passar para baixo. Com os mesmos valores em módulo, os valores absolutos são os mesmos, porém, os valores relativos mudam. As coordenadas y todas vão mudar. As coordenadas x, não, as abscissas permanecem. Olha lá a figura como é que vai ficar, olha. Beleza? Então, a figura desce com um espelhamento em torno do eixo x. Ela é espelhada lá de cima para baixo. Vou tirar essas rabisqueiras. Vou fazer aqui, ó, um vai e volta. Tá bom? Agora a gente pode ter uma simetria em relação ao eixo das ordenadas também. O que é eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo y. Então, vou rebater em relação ao eixo y. Quando eu faço esse rebatimento em relação ao eixo y, o que muda é o sinal do x. O x estava na direita positivo, vai passar para a esquerda negativo. Olha lá. Olha que figura interessante. Bom, então deixa eu apagar aqui. E lembrando, a simetria em relação ao eixo x muda o sinal do y. Agora, a simetria em relação ao y, que é o eixo das ordenadas, então aqui lembrando que a ordenada é y, tá? Vai mudar o sinal do x, da abscissa, beleza? E, por último, a simetria em relação à origem. Quer dizer, eu mudo tanto o sinal do x quanto do y. Então, aqui eu tenho um ponto 2 e 3. Passa a ser menos 2 e menos 3. Então, esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá, e esse pontinho aqui, ó, vai para lá. É difícil enxergar dessa maneira. Então, é só a gente pensar que a gente vai trocar os sinais tanto do x quanto do y. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Por último, eu vou deixar essa figura. Façam as simetrias no caderno de vocês. Tirem uma foto e manda para mim lá pelo Teams, manda pelo e-mail, tá bom? Que a gente quer ver você desenhando as simetrias. Eu joguei uma simetria em relação a y, quero que você faça em relação a x e faça também em relação aqui à origem, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Valeu? Um abraço.